uma em cada 5 mulheres, ou seja, 19% das mulheres enfrentam algum tipo de transtorno mental ao longo da vida. As mulheres são mais propensas a ter problemas de saúde mental do que os homens. Agora, por que será que isso está acontecendo? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu sou a Dayana Garbim e esse é o Eu Vejo Você. Os meus convidados de hoje são o médico psiquiatra Dr. Joel Renaud Júnior. Dr. Joel, muito obrigada por estar aqui conosco. Um prazer estar aqui com você. O Dr. Joel é psiquiatra PhD em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP, professor e diretor do Programa de Saúde Mental do Departamento de Psiquiatria da USP. E a Thaís Vilarinho. Thaís, obrigada por estar aqui. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Que alegria ter você aqui no Eu Vejo. A Thaís, que é autora de vários livros e do best-seller Mãe Fora da Caixa, já vou mostrar para vocês todos os livros da Thaís, mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais e mãe dos adolescentes Matheus e Tomás, a Thaís que é conhecida como a Mãe Fora da Caixa. Eu chamei esses dois convidados, que são muito especiais para mim, porque é um tema urgente a gente falar sobre a saúde mental da mulher. E o Dr. Joel trouxe um ponto muito importante aqui, que quando a gente fala que a mulher adoece mais facilmente de saúde mental, que a mulher tem mais depressão do que os homens, muitas pessoas podem fazer uma interpretação errada de que então a mulher é fraca, de que a mulher é mais frágil. E a grande verdade é que a mulher tem demandas muito maiores, questões hormonais, questões de gênero, muitos aspectos que levam a esse adoecimento. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Dr. Joel, para a gente iniciar, quando a gente diz que 20% das mulheres vão enfrentar algum problema, a gente tem dados que mostram que a depressão, por exemplo, é diagnosticada 2 vezes mais nas mulheres do que nos homens. Por que isso acontece? Então, é um prazer estar aqui hoje com você, com a Thaís. Espero que a gente informe bem as pessoas. Na realidade, antigamente se pensava que isso fosse o que nós chamávamos de artefato. Artefato por quê? Porque seria algo decorrente da maior procura por cuidados da saúde que as mulheres têm em relação aos homens. Então falava-se assim, as mulheres cuidam mais da saúde delas do que os homens. E é verdade, os homens, eu me incluo aqui, nós vamos meio que na marra aos médicos, empurrados sempre pelas mulheres. Então as mulheres têm esse hábito. Só que começamos a ver diferenças entre vários países. Então tínhamos países que a diferença até superava 2 mulheres para cada homem com depressão. E a gente começou a ver em cada país os aspectos significativos. Porque a gente sabe, por exemplo, que o impacto do status socioeconômico, né? Então, países onde você tem momentos de dificuldade econômica, momentos de crise econômica, essa crise econômica acaba tendo um impacto maior nas mulheres do que nos homens em termos de saúde mental. Durante a pandemia, muitas mulheres, além de ficarem sobrecarregadas, elas foram, infelizmente, entre aspas, escolhidas pelas empresas para serem demitidas. Por conta, muitas vezes, de que elas tinham que cuidar de filhos menores, muitas vezes crianças que, além de terem 5, 6 anos de idade, às vezes eram crianças autistas e que ficaram alijadas de um trabalho específico, multidisciplinar, que essas crianças precisavam. Então, essas mulheres elas acabaram sendo muito mais afetadas pela crise econômica do que os homens. Infelizmente, no histórico das mulheres, nós temos também maiores taxas de abusos, abuso psicológico, abuso físico, abuso sexual. Muitas pacientes que nós atendemos no Programa de Saúde Mental da Mulher,
eu diria sem exageros que 80% dessas pacientes, elas têm um histórico ou de negligência ou de abuso físico ou sexual por alguém da família, geralmente, na infância. E anos mais tarde, na adolescência, elas têm a eclosão de um quadro de depressão, começam muitas vezes a se cortar, fazerem essas autolesões, e aí evolui para diversos quadros psiquiátricos no início da fase adulta, lá pelos 20, 22 anos de idade. E nunca podemos esquecer, você deu uma pequena pincelada na introdução, que há momentos do ciclo reprodutivo da mulher onde nós temos alterações dos níveis hormonais, do estrogênio, da progesterona. Então, esses períodos que a gente chama de oscilação hormonal, período pré-menstrual, período da perinatalidade, que envolve a gravidez e o pós-parto, e mais o período lá na frente da perimenopausa, que ocorre em média de 5 a 7 anos antes do início da menopausa e é caracterizado por uma flutuação errática dos hormônios, então fica aquele zigue-zague hormonal. Às vezes, no mesmo dia, tem diferenças dos níveis hormonais. Né? Estamos sabendo a prática. Então, essas mulheres, geralmente, elas têm 45, 46 anos. A menopausa aqui no Brasil ocorre por volta de 51 anos de idade. E nesse período, as mulheres têm, além dos fogachos, dos sintomas vasomotores, insônia, alterações de memória, concentração, etc., elas têm alterações de humor, né? Então, temos, portanto, questões biológicas e questões psicossociais. Nunca nos esqueçamos que, embora os homens, na atualidade, estejam ajudando mais as suas companheiras, e eu dei uma palestra hoje, e quando a gente usa esse termo ajudar, parece que o homem está fazendo um favor para a mulher. Exatamente. E aí já envolve assim, então qualquer ajuda que eu dou já é uma divisão de tarefas. E não é bem isso que a gente observa que deveria ser. Então, a gente sabe que 6% dos homens versus 33% das mulheres. Quem que geralmente leva as crianças, os filhos, aos médicos? Tem que, às vezes, pedir no dia um atestado, alguma coisa, para poder fazer isso. Geralmente são as mulheres. Então, essa sobrecarga também doméstica, aliada à questão profissional, é um fator que acaba estressando muitas mulheres. E na pandemia isso foi absolutamente potencializado. Eu queria mostrar para vocês esse livro, que é o Tratado de Saúde Mental, que foi organizado e editado pelo Dr. Joel, com a participação de mais de 90 médicos, né? Dr. Sim, Joel 98 autores. É um livro fantástico que aborda, assim, muitos aspectos que a gente vai conversar hoje e muitos outros, tudo sobre a saúde mental da mulher. E eu peguei vários dados desse livro para essa nossa conversa, e tem aqui que durante a pandemia, a frequência mundial de transtornos ansiosos e depressivos cresceu 25%, sendo que isso afetou mais as mulheres. Thaís, como é que você percebe tudo isso que o Dr. Joel colocou, assim? Existe uma sobrecarga absurda em cima das mulheres que é invisível muitas vezes. Então, o que ele estava falando da pandemia, eu lembrei, assim, de tantos relatos que eu recebi, assim, de mulheres que trabalhavam, né? E os parceiros também trabalhavam, estavam trabalhando dentro de casa. E na hora que chegava o horário deles trabalharem, ele se fechava lá no escritório dele e ela, com reuniões, muitas vezes no mesmo horário, né? Tendo que se dedicar ao trabalho, ela se fechava em algum lugar com a criança, né? Então, ela que tinha que dar conta daquilo, a criança andando, a criança chorando. Então, eu lembro que uma leitora falou assim, e aí ele entrou, ele falou que ele não podia, mas eu também não podia. E aí a menininha estava começando a andar, caiu, machucou. E ainda fora tudo aquilo, ela se culpava porque a neném... Ele falou assim, mas ele não divide comigo, né? Então, eu acho que é muito complicado, porque a palavra que ele falou também, ajuda, eu acho muito interessante isso, porque, assim, ajudar é mais uma coisa que a gente tem que fazer, né? Pedir ajuda
é mais uma demanda que a gente tem que ter. Então, assim, o que eu sempre converso com as minhas leitoras tenta, né, porque a gente precisa trazer isso às vezes para um lugar prático, assim, né? Tenta trazer para o papel tudo o que você faz, né? Tudo que faz parte da sua demanda. Ninguém enxerga o grupo de WhatsApp, que só você participa, né? Só você que está ali no grupo de WhatsApp. Ninguém enxerga todas essas demandas que você tem por trás e que se você não trouxer para o papel, elas vão continuar ali te incomodando. E aí sempre vai ser ajuda. Nunca vai ser uma divisão, né, de tarefas, nunca vai ser a participação do parceiro, vai sempre ser a ajuda do parceiro. Aí que tá, eu acho que a gente tem que mudar a palavra de ajuda para participação, para colaboração, para ser dividido, porque quem fez foram dois juntos. Por que na hora do cuidado recai? E eu sempre costumo falar para as minhas amigas, né? Quem é que olha se o uniforme não serve mais, se o sapatinho está apertado no pé, se acabou o leite, se acabou a fralda, se acabou a pomada? São demandas que requerem muito tempo e energia. Total. E que geralmente cai em cima da mulher sem ninguém nem perceber que essas demandas existem. É igual a limpeza da casa, o cuidado com a casa. Quando está tudo pronto e está tudo feito, ninguém percebe. Agora, se não fizesse, a falta que aquilo tudo faria. Eu acho que assim, né, essa coisa, você vê dentro de uma empresa, né, tem o que faz o planejamento, o que executa. Ninguém faz tudo dentro de uma mesma empresa, porque é humanamente impossível fazer. Então, eu acho que essa é a sobrecarga, né? A gente fazer tudo o que, na verdade, não era para ser tudo o nosso papel, era para ser algo dividido. E, assim, às vezes é mãe solo, né, que é muito mais pesado, mas a rede de apoio, esse olhar da sociedade para essa mulher que está ali sozinha criando uma criança que está sobrecarregada. Então, são muitas questões. Agora, você sabe, Thaís, que uma das coisas que mais irritam as minhas pacientes é quando a família, os amigos chamam, não, mas a mulher, ela é preparada para assumir essas questões. Você é uma guerreira, você tem habilidades inatas. Né? Não, obrigada, eu não quero essa capa. Não quero essa capa de Mulher Maravilha. Esse tipo de discurso causa muita desconforto. Desconforto, irritabilidade nas minhas pacientes, né? Porque isso você coloca já embutido um conceito de que a obrigação é sua e o outro está ali só para complementar, né? E aí, por essas distorções históricas, né? Na maternidade a gente sabe que muitos ainda falam que é como se a mulher nascesse programada para ser mãe e nessa programação, nessa habilidade que é algo que vem com ela, é que as coisas acabam tomando proporções de um burnout doméstico, vamos dizer assim, de um esgotamento físico e mental, né? Então, nessa área a gente tem que tomar muito cuidado com a terminologia também, porque algumas terminologias a gente vê até que as pessoas, mães, sogras, maridos, às vezes as pessoas falam até, entre aspas, para elogiar, mas sem se dar conta do que tem de preconceito embutido nas entrelinhas. Porque o que está nas entrelinhas, e a Day fala muito bem disso, o que está nas entrelinhas disso, de você ser uma mulher maravilha, uma guerreira, é perfeição. Sim. É você ficar desesperada atrás de uma perfeição, atrás de equilibrar todos os pratinhos, que é humanamente impossível, né? Eu não suporto isso de equilibrar pratinhos. Não, eu não quero equilibrar nada. Se um não dá para segurar aqui, vai cair no chão, vai cair quebrar. No chão, então. Porque não tem como fazer tudo. Exatamente. Né? Eu costumo dizer, a sociedade, o mundo corporativo exige da mulher uma coisa que é humanamente impossível, que é que você seja uma profissional perfeita, 100% dedicada ao seu trabalho, como se você não tivesse filhos, não tivesse um lar para cuidar, um companheiro ou uma companheira. E exige que você seja a mãe perfeita, 100% dedicada aos seus filhos, à sua casa, como se você não tivesse um trabalho em tempo integral que te exige absurdamente. É impossível dar conta das duas coisas. Exatamente. Então, se você estiver sendo perfeita num lugar, você vai faltar no outro. Faltando no outro. Eu gosto sempre de dizer,
uma mulher e isso é uma coisa que eu peguei da Shonda Rhimes, que é uma escritora, autora de várias séries famosas, Scandal, Grey's Anatomy, e uma vez eu li um livro dela e ela falou: quando eu estava ganhando um prêmio por alguma série de sucesso, é porque eu não levei a minha filha na escola por muitos dias. Se eu estava escrevendo um roteiro brilhante, eu não fui na apresentação de final de ano. E a gente precisa saber disso. Sim. Você sempre vai abrir mão de alguma coisa. Não dá para fazer tudo ao Não mesmo dá. tempo. Mas às vezes a gente esquece disso. A gente e esquece se o tempo culpa, todo. E se culpa por não conseguir fazer, né? Perfeito. Aliás, as empresas agora elas estão procurando finalmente estudar um pouquinho mais a respeito das questões biológicas também. Estão, bom saber, né? Nossa, Bem que coisa incipiente ainda o processo, né? Mas, por exemplo, a gente vê que, por exemplo, hoje eles se preocupam muito em saber mais sobre a menopausa, tanto os aspectos físicos quanto os aspectos psicológicos atrelados à menopausa. Porque quando a gente fala em menopausa, a gente está falando em climatério, que começa com 41 anos, 42 e vai até, em média, 65 anos. O climatério é uma transição entre a vida reprodutiva e não reprodutiva e inclui lá, com 50 anos, a menopausa. Menopausa, 12 meses em amenorreia, sem a menstruação, enfim. Mas a gente... E esse período todo, Nesse período todo, né? Então, o que as empresas precisam entender a respeito de suas funcionárias, de mulheres que cada vez estão ocupando mais lideranças, né? Embora ainda seja um processo tímido, mas assim, hoje as mulheres, por exemplo, nas últimas pesquisas, nós temos de 12% para 17% das mulheres que são CEOs de grandes empresas, né? Se você vai nos grandes bancos, fintechs, 33%, um terço de cargos de liderança pertencem às mulheres. Então, felizmente, tem ganhado cada vez mais espaço. Então, com essa demanda, as empresas vão ter que também adaptar determinados processos, levando-se em conta períodos específicos do ciclo reprodutivo, para que a mulher não seja discriminada, eventualmente, quando está com TPM. A gente fala em TPM, as pessoas banalizam, mas tem quadros mais graves de TPM. Chata. Ai, que louca. E que podem, naquele momento, temporariamente, prejudicar um pouco a produtividade dessa mulher. E o que as empresas faziam? Usavam esse argumento para discriminar, para excluir uma mulher hipercompetente. Todas essas questões do climatério que o Dr. Joel estava explicando, Sim. Você está começando a viver isso, né? Comecei a viver faz um tempo, né, que era para eu saber, mas eu não percebia, e eu fiquei impressionada de ver quando eu entrei nesse mundo, como infelizmente ainda é tabu, né, porque eu lembro que quando eu falei nas redes sociais sobre esse tema, muitas, né, que eu falei das minhas sensações, do que eu senti, né, porque a gente acha assim, pré-menopausa, né, climatério, calorão, né? Que é só isso. Não, são muitas coisas que podem acontecer com você. Então, você pode ter, né, dificuldade de perder peso, dificuldade para dormir, muito cansaço, que era uma coisa que eu senti assim. Dificuldade para dormir eu não tive, mas eu tinha um cansaço, assim, né? Eu deitava, descansava e falava, não é possível, eu tô cansada. Acordava de manhã cansada, sabe? Tudo cansada, assim. E eu tive uma coisa muito, que falam que é muito característica, mas que eu não fazia a mínima ideia, que é essa questão meio depressiva, assim, meio de deprê, meio de uma tristeza. Eu falava assim, gente, eu tô no puerpério, não é possível. Voltei no puerpério com filhos adolescentes, sabe? E depois, eu lendo e me informando, eu vi que tudo isso faz parte, né? Mas me receitaram até um remédio antidepressivo, que eu acabei não tomando. E depois eu fui descobrir que isso tudo era hormonal. E muitas mulheres não sabem disso, né? Porque é um tabu, porque também ninguém quer envelhecer, né, Dai? Sim. Então tem muito essa coisa assim, não quero nem saber dessa história, porque essa história aqui pra mim é coisa de mulher velha, né? Exatamente, não é nada disso. Doutor Joel, já é comprovado que todas essas alterações hormonais que a gente está conversando aqui têm ligações com a parte emocional, com o sistema nervoso central? Sem dúvida, a gente sabe hoje que o estrogênio, por exemplo,
ele tem ações no sistema nervoso central em diversas funções. O estrogênio, ele faz a regulação de alguns neurotransmissores, assim como os antidepressivos fazem. Então, o estrogênio, por exemplo, ele altera a plasticidade neuronal. Seria a forma de que dos neurônios, as células nervosas, se organizarem e fazerem novas conexões, que são as sinapses. Então, o estrogênio ele tem um papel trófico no sistema nervoso central. E algumas mulheres, a gente sabe que algumas mulheres são mais suscetíveis nesses períodos de oscilação hormonal ou zero estrogênio, que seria a pós-menopausa, de terem sim sintomas físicos e sintomas psíquicos decorrentes dessa ação desses hormônios no sistema nervoso central durante o período fértil. Então, veja, a gente está falando aqui da vida inteira da mulher, praticamente, porque você começa a menstruar na adolescência, você já começa a ter essas alterações hormonais. Aí você tem a gestação, você tem o pós-parto, uma mudança hormonal maluca. Depois você começa a entrar no climatério. Então, assim, a gente precisa entender essa realidade de oscilação hormonal da mulher para conseguir entender que ela precisa ter um cuidado a mais. Tanto a mulher quanto os médicos olharem para isso, né? Exatamente. E eu gosto de falar para as pessoas das questões biológicas envolvidas, porque isso tira um peso muito grande de responsabilidade ou culpa, né? Porque antes, sem esse conhecimento, essas mulheres eram fatalmente cobradas, discriminadas e algumas, infelizmente, até agredidas, se não fisicamente, do ponto de vista verbal, pelos parceiros, enfim. Sim. Então é importante que a gente veja que não está necessariamente no controle da pessoa, né? O que está no controle da pessoa é buscar a ajuda. Né? Isso sim. Mas você não controla a sua alteração hormonal, por exemplo. Não controla a alteração hormonal, quer dizer, uma mulher absolutamente calma, tranquila, que uma semana antes da menstruação virou um leão, fica totalmente agressiva verbalmente, irritada. Doutor Joel, vou te levar lá em casa, você fica explicando. Esse papo, um jantar. Vamos sempre... Não, meu amor, ela tá vendo? Nossa, doutor Joel, tá maravilhoso esse vídeo, né? Porque eu acho que a gente tá brincando, é claro, mas quantas mulheres são motivo de chacota, né? Nossa. Ai, você é chata, ai, tá de TPM, mimimi, ai, tá velha, agora tá com calorão. Tá... Eu acho que assim, é tanto preconceito, é tanta falta de informação sobre a saúde da mulher, que é muito fácil colocar essa plaquinha de chata, reclamona, tá sempre cansada, sem entender exatamente o que tá acontecendo no corpo dessa mulher. Né? E a gente, na realidade, como você bem pontuou, a gente está brincando de uma forma extremamente respeitosa e acolhedora, porque é um assunto pesado. Sim, só que não adianta fugir desse assunto, ignorar que ele existe, porque existe ajuda e os resultados para esses quadros, principalmente mais graves, são extremamente transformadores. Essas mulheres, elas voltam a ter qualidade de vida, voltam a produzir como elas podem produzir e não são rechaçadas socialmente, profissionalmente, que é a finalidade de um cuidado à saúde mental. Então é muito importante a gente pontuar isso, que existe tratamento, né? Existe reposição hormonal quando necessário, existem tratamentos com medicamentos para a saúde mental. Então, né, se você está assistindo a gente, você está se sentindo do jeito que a Thaís está contando, do jeito que o Dr. Joel, busque ajuda, porque né, para você está fazendo toda a diferença, você está fazendo a reposição. Estou fazendo a reposição, né, do estradiol, da progesterona, e assim, eu fiquei impressionada, porque 10 dias que eu estava fazendo a reposição, eu falava, gente, sou eu. Voltei a ser. Meu Deus, sou eu de novo. Uma sensação boa, assim, sabe? É chocante o que ajuda. Então, eu sempre falo assim para minhas leitoras, claro que você tem que ir num profissional, você tem que ver... Fazer direitinho. Você, né, como que é o seu histórico e tudo. Mas se você pode fazer, né? Porque a gente também tinha esse preconceito, né, da reposição, que a reposição causa câncer. Tem toda essa história. E quando a gente vai ver a fundo, né?
é importantíssimo, né? Se você pode repor, bom, pelo menos para mim, acho que isso pode ser muito pessoal para cada mulher, mas para mim foi transformador mesmo. Sim. Tem Agora, muitas questões, né? Agora, em relação à reposição hormonal, isso que você falou, Thaís, é muito importante. Procurar uma ajuda médica gabaritada, especializada. Porque, infelizmente, a gente também vê na medicina alguns profissionais prometendo chip de beleza com gestrinona, que é banida da medicina. Nem pode, inclusive né? É proibido, mas infelizmente a gente vê muitas pacientes utilizando. Sim. E a gente vê também uma avaliação superficial do perfil da paciente. Por quê? Porque existem os riscos, tem que avaliar risco de câncer de endométrio, risco de câncer de mama. E outra questão interessante, o momento em que você vai fazer a terapia de reposição hormonal, que a gente chama isso de janela de oportunidade. Então, em que momento? Geralmente hoje se faz a reposição hormonal no período da perimenopausa e nos primeiros anos da pós-menopausa. Então, se uma mulher nunca fez e ela já está há 10 anos na pós-menopausa, tem 60 anos, a reposição hormonal geralmente não funciona, não é eficaz e pode daí sim aumentar mais o risco de câncer, de tromboembolismo e de outras doenças associadas aos hormônios, tá certo? Então, o momento em que se faz a terapia hormonal e, claro, aliada a uma mudança do estilo de vida, atividade física, alimentação saudável, todos esses processos, não perder o sentido da vida, né? Porque às vezes também a forma como a pessoa encara o período da menopausa, hoje parece que ela está encarando como a avó dela encarava décadas atrás. Então a medicina mudou, a expectativa de vida mudou, os recursos são outros. Então, assim, você não vai necessariamente replicar aquela menopausa sofrida, aquele climatério doloroso que a sua avó, sua mãe tiveram, né? Porque essa questão também, eu tenho muitas pacientes jovens de 30, 35 anos que ficam já apavoradas de como será esse período na vida dela. E convenhamos que com a expectativa de vida hoje, praticamente metade da vida as pessoas passam nesse período, né? A gente vai viver talvez metade da nossa vida no climatério e depois na pós-menopausa. Então a gente precisa buscar alternativas de qualidade de vida. E nisso que eu queria entrar agora, eu estava lendo aqui no livro, já mostrei para vocês, vou mostrar de novo, o que fatores são importantes para a saúde mental da mulher. E me chamou muito a atenção, doutor Joel, a abordagem do exercício físico. Eu separei alguns trechos aqui. O exercício aeróbico demonstrou ser tão eficaz quanto a medicação antidepressiva na redução dos sintomas depressivos. O exercício físico possui efeitos ansiolíticos em pessoas com e sem transtornos de ansiedade. Então, a gente vê aqui que a atividade física é fundamental para a saúde mental, né? Exatamente. Lembrando-se que 150 minutos por semana, que dá 30 minutos de segunda a sexta-feira, né? E o exercício mais intenso, mais vigoroso, claro, depois da pessoa fazer exames e ter um condicionamento, é válido. Se bem que a pessoa que faz uma caminhada todos os dias já está tendo, com certeza, benefícios, né? Mas o fato é que esses dados científicos são realmente muito bem embasados, tanto em nível de prevenção de depressão, quanto em nível de tratamento e eficácia em quadros leves. Agora, em quadros mais graves, o exercício físico é tão válido quanto para você até diminuir um pouco a carga de medicação. Né? Isso que as pessoas às vezes falam, mas eu estou deprimida, eu não tenho ânimo, então eu vou esperar o remédio melhorar a minha depressão para eu começar. E eu sempre falo para as minhas pacientes, o exercício físico é uma prescrição médica. Ninguém gosta de tomar remédio, certo? Alguém aqui gosta de tomar remédio, mas a gente às vezes tem que tomar, né? O exercício físico é uma prescrição, então é um remédio amargo, entre aspas, que você vai precisar fazer
sem ânimo. E aos pouquinhos esse Vai ânimo dando ânimo, vai ânimo, surgindo. exatamente. Ah, mas doutor, eu vou carregada. Vai carregada, não tem problema. Porque é importante a pessoa fazer como tratamento. Porque, mas eu vou fazer só depois. Aí eu acho que o tratamento demora mais tempo para surtir efeito. É que eu acho, e Thaís, você vai poder trazer muito isso também pra gente, as mulheres sempre se colocam por último na lista de prioridades. Sim. Então, o seu autocuidado, o seu exercício físico, o cuidado com a alimentação e o descanso sempre Tudo ficam vai por para último. depois, exatamente. Depois que os filhos dormiram, depois... Aí você cai morta na cama, não fala nada, né? E quando eu entrei, né, na perimenopausa e eu comecei a falar com as minhas leitoras, eu falo, gente, não, vocês não estão entendendo. Nesse período que eu tô, ele não é uma opção, né? Fazer ou não fazer exercício. Se eu não fizer exercício, meu dia é super difícil, é muito mais arrastado. Então, vocês que estão aí com 30, 35 anos, se coloquem como prioridade, porque o benefício que vocês estão fazendo para vocês, a hora que vocês chegarem nesse período, é imenso, é muito grande. E é o que eu falo, ninguém vai, é muito difícil uma pessoa. Aí eu amo fazer exercício. Eu falo que uma amiga minha passa para me pegar, que a gente faz a bike indoor, e eu falo, gente, a gente vai xingando. A gente vai falando, meu Deus, não acredito que eu tô indo nesse negócio. Ai, que saco, que não sei o que. E a gente sai, a endorfina é um negócio incrível, é na hora. A gente sai, eu falo que eu brinco que eu entro dormindo, que eu saio assim... Revigorada. Sabe, revigorada é importantíssimo, fundamental mesmo, é vital, né? E agora a gente tem uma boa notícia, que as mulheres na menopausa vão ter uma abordagem multidisciplinar pelo SUS, né? É mesmo? É mesmo, foi aprovado recentemente uma Que legislação bom! e eu parabenizo as autoridades, enfim, que aprovaram esse importante cuidado com as mulheres, né? A gestação também já tem uma abordagem na esfera psicológica, psiquiátrica. Thaís, pela sua experiência com as suas leitoras, quais são as maiores queixas das mulheres hoje em dia? Nessa questão, né, da sobrecarga e tudo. Então, geralmente, eu tenho, assim, tenho leitoras de todas as faixas etárias, né? Então, assim, as mães de bebês pequenos, eu acho que a privação de sono é uma coisa que pega muito para elas, né? A privação de sono eu lembro muito, assim, do desespero que é você não conseguir dormir, e aí a privação de sono, aí é o parceiro que não ajuda, aí as dificuldades com a amamentação, aí eu acho que quando entra nessa fase das crianças, né, que você precisa educar, então tem sempre muito esses relatos assim, mas só eu falo que não pode, o meu parceiro fala que pode... Então, isso tudo vai sobrecarregando, e aí, né? E aí falam, e tem as questões das crianças, tem as questões da casa, que o parceiro não olha, que não tá nem aí. E aí então, em geral, os homens não são parceiros? Em geral, infelizmente, ainda os homens não são parceiros. E aí, quando entra nessa faixa da adolescência, é uma carga muito grande emocional para a mulher, né? Porque a gente se preocupa muito, né, de como que tá aquele jovem, se ele tá inserido com os amigos, e se ele chegou triste em casa, o que será que aconteceu, e vai sair, e as companhias e tudo, e acaba que tudo isso, né, geralmente, na maioria das famílias, acaba que fica em cima da mulher, né, a responsabilidade da casa, do todo, dos cuidados, de comprar as coisas que estão faltando, de ver se tem meia, de ver se o menino tem cueca, de ver não sei o quê, mas também desse lado todo emocional aí da criança e do adolescente, né? E você acha, Thaís, que as mulheres estão procurando ajuda ou elas ainda acham que elas têm que ser as guerreiras, super-heroínas e dar conta de tudo sozinhas? Eu acho que tem acontecido um despertar mesmo, né? Eu lembro que eu comecei a falar sobre isso em 2014 e era uma coisa muito nova falar sobre esses lugares que ficam escondidos embaixo do tapete, né? Então, porque é sempre isso, né? Era sempre as fotos maravilhosas das mães amamentando, super felizes e tal. Então, falar das partes que doíam não era comum. Eu sinto que hoje já tem um avanço, as mulheres já têm mais consciência. Mas daí, para você ter consciência e para isso entrar na sua realidade, principalmente quando tem relação com o parceiro também precisa
despertar, entender. Então aí acho que é um outro processo. Mas eu sinto que, assim, a maioria realmente são mulheres muito sobrecarregadas, que não têm a participação do parceiro, mas aos pouquinhos eu acho que a gente vai escutando uma história em outra, né, de que o pai tá ali no papel dele, de fato, né, que ele de fato divide a carga, não 50-50, que a gente sabe que isso é impossível, né, uma hora a mulher tá precisando de mais apoio, uma hora é o homem que tá precisando de mais apoio, mas que tem de fato essa parceria genuína mesmo. Eu acho que um sentimento que acompanha muito as mulheres, como a Thaís estava falando, é o sentimento de culpa. Porque apesar de todas as informações e o acesso a elas, ainda muitas pacientes minhas relatam um sentimento de culpa quando elas não conseguem dar conta do recado, entre aspas, né? Elas falam, racionalmente eu sei que eu preciso dividir as tarefas com o meu companheiro, o meu marido, a minha parceira, enfim. Mas eu não consigo abrir mão disso porque eu me sinto culpada, eu me sinto negligente e nem confio. Tem algumas pessoas que têm um perfil centralizador e nem confio no que ele vai fazer. Um dia desse, uma paciente minha, ela relatou isso, que deixou o filho lá 5 minutos, o marido, e daí o filho autista e o filho quase se acidentou. Ah, viu, doutor? Homem é distraído, homem não tem esse multifoco que a mulher tem. Então, às vezes, a própria mulher, ela carrega um sentimento de autocobrança excessiva, um sentimento de culpa, que ela se tortura demais com isso, né? Então, essas mudanças, elas não são simples. Eu vejo muitos casais que tiveram filhos se separando nos primeiros 2 anos das crianças. Por quê? Porque precisa de uma evolução bilateral, precisa de um desprendimento, de uma doação. Então, não são todas as pessoas que às vezes estão disponíveis para isso, né? Eu penso, Dayana, que eu acho que tem pessoas que têm vocação e tem pessoas que não têm vocação, ou têm vontade e não têm vontade de ser mãe. Eu tenho colegas médicas que não quiseram ter filhos e adoram crianças. E são felizes assim. Também, às vezes, tem um modelo imposto socialmente de que toda mulher precisa ser mãe para ser realizada. E quando ela resolve enfrentar, ela recebe críticas, recebe muitas vezes acusações e discriminações. Então, eu acho assim que a gente tem conquistas, mas de qualquer forma a sociedade ainda tem que evoluir, e as próprias mulheres, elas acabam muitas vezes oprimindo esse movimento de evolução, de crescimento, de autoconhecimento das mulheres. Tem muita mulher que às vezes, por incrível que pareça, é mais machista que muito homem, né? Tem razão, então, eu vejo um julgamento muito grande das mulheres com as mulheres. Quando você vê alguma coisa acontecendo na internet, você vai ler os comentários. Você fala, não acredito que uma mulher está fazendo isso em cima da outra. Você também percebe isso? Eu percebo. Acho que é demais. E eu sempre falo com minhas leitoras isso. Eu percebo várias, assim, que me mandam mensagem, mas é isso, mas ele não sabe fazer. Mas eu falei assim, mas ele só vai aprender a fazer se ele fizer. E assim, se ele fizer do jeito dele, Dai, porque eu acho assim, se a gente sai de casa e coloca assim, vai colocar essa roupa que tá em cima da cama, a comida tá na geladeira, o ingresso do cinema que vocês vão, eu já comprei, ele tá ajudando, ele não tá participando. Então, assim... deixar o pai criar as situações, né? E eu sinto que eu era centralizadora também. Então, assim, isso é uma coisa que mudou a minha relação, mudou a relação dos meus filhos com o pai e tudo. Porque quando, de fato, você entrega pro pai, e assim, é isso, assim, tô saindo, tá bom? A relação que nasce ali, isso é uma relação de pai e filho, de fato, porque eles estão sendo cuidados
pelo pai do jeito que o pai dá conta de cuidar. E não que é do jeito que a diferente gente quer, né? E é diferente do jeito da Tem mãe, isso que é também, maravilhoso, e que é incrível, né? Então isso eu Tem achei razão, importante sabia? a gente Nunca tinha falar pensado sobre nisso. isso. O pai não vai aprender a ser pai se a gente... Aos olhos da mãe. Do jeito que a gente quer, né? E essas questões, elas são tão, muitas vezes, inconscientes, que isso independe do nível socioeconômico cultural. Com certeza. Né? Porque às vezes as pessoas acham, não, porque o cara estudou, o cara isso, aquilo. Porque vem da família, né? Vem da como a família, família fazia, como os pais faziam. É transgeracional, eu acho. Não sei se esse é o termo correto de dizer, né? Também, que é verdade. são coisas que a gente vai sendo passado, Replicado. na cultura, na educação, nas entrelinhas, no inconsciente, e a gente nem vai percebendo. Doutor Joel, Thaís, eu amei, eu acho que, eu gostei muito desse vídeo, eu acho que a gente tocou em pontos aqui muito importantes, espero que vocês tenham gostado, e queria deixar esses minutos finais para vocês deixarem uma mensagem final para as nossas mulheres que estão nos acompanhando. Thaís. Então, a minha mensagem é, não se culpe por se olhar, na verdade eu acho que primeiro a máscara de oxigênio é na gente, né, aquela questão toda do avião que faz muito sentido, se você não estiver bem, se você não estiver se sentindo bem, se você estiver sobrecarregada, se você não conseguir passar e conseguir dividir essa carga e conseguir pedir ajuda, seu filho também não vai estar bem. Então, a gente tem toda essa culpa com o filho, mas a gente não pensa por esse lado, né? Então, se você está sobrecarregando, de alguma forma, você também não está deixando seu filho bem. Então, se cuidem, se olhem, se amem. Acho que é isso. Lindo. Doutor Joel. Eu agradeço ao seu convite. Eu espero que aqui a gente tenha passado conceitos que sejam conceitos importantes no sentido de estimular as mulheres a procurarem uma ajuda precoce e buscarem ter uma qualidade de vida, uma saúde mental plena. Muito cuidado na fonte de informações que vocês têm. Infelizmente, a gente vê nas redes sociais pessoas extremamente qualificadas, mas, por outro lado, pessoas extremamente mercantilistas. Chequem com cuidado quem são esses profissionais que estão dando dicas de saúde, de beleza, de estética nas redes sociais. Eu vejo muitas pessoas sendo ludibriadas. E uma outra questão também que eu queria falar é em relação ao programa Saúde Mental da Mulher, que a gente tem triagens contínuas lá no HC para mulheres grávidas e no período do pós-parto que estejam sofrendo de depressão, de ansiedade, deixando claro que é atendimento 100% SUS, não tem nenhum custo, e aí é só elas mandarem um e-mail para promulher.ipq@hc.fm.usp.br. O e-mail aqui na legenda. Porque eu acho que é um serviço de utilidade pública, tá certo? A gente tem uma equipe multidisciplinar para atender a essas gestantes. A gente tem vários trabalhos hoje demonstrando que o estresse na gestação, a depressão não tratada, cortisol liberado, leva a alterações epigenéticas e isso altera, além do desenvolvimento fetal, altera também alguns neuroreceptores que predispõem a criança mais tarde a ter quadros psiquiátricos. Então, tratar bem da grávida é tratar do futuro dessa criança, prevenindo, inclusive, transtornos mentais que possam eclodir na adolescência. Perfeito. Nossa, muito importante isso. Doutor Joel, muito obrigada. Thaís, muito obrigada. Foi uma alegria ter vocês aqui. Então, você que está assistindo a gente, se você está precisando de ajuda, eu vou deixar o e-mail aqui para você pedir ajuda. E como a Thaís falou no final do vídeo, eu sei que é difícil na rotina, eu sei que é difícil na correria, eu sei que você sempre vai se deixar por último, mas não se deixe por último. Como eu sempre falo, se cuida com carinho, com amor e com respeito, porque você merece ser prioridade na sua vida também, tá bom? Um beijo, até a semana que vem.